Fala aluna, professor Marcos com vocês para mais uma aula de biologia. E na aula de hoje nós vamos falar sobre citologia. Essa aula é uma aula de introdução sobre o assunto da citologia, assunto que nós vamos falar por mais 2 aulas. Ou seja, as próximas 3 aulas, essa aula de hoje, as 2 próximas, iremos abordar a citologia. O que é a citologia? Daqui a pouco eu vou colocar para vocês um mapa mental, que vai ser o mapa que nós vamos trabalhar ao longo dessas aulas, para que o entendimento ele fique um pouco mais fácil e também mais ilustrativo sobre a citologia. Quando nós falamos sobre citologia, estamos falando sobre o estudo das células. É isso mesmo, a citologia é a ciência, é a disciplina dentro da biologia que estuda as células. Quais células, professor? Todos os tipos de células. De forma simples, nós classificamos as células em 2 grandes grupos. O grupo das células que nós chamamos de procarióticas e o grupo das células que nós chamamos de eucarióticas. E as diferenças entre esses 2 grupos é o tema, é o assunto da nossa aula de hoje. Vamos para o nosso mapa mental. Vai aparecer para vocês aí na tela. Observem que esse mapa ele está bem colorido, é um mapa bem ilustrativo que vai nos ajudar no entendimento da nossa aula de hoje e também, se possível, das nossas próximas 2 aulas. Quando nós falamos sobre células procarióticas ou simplesmente os procariontes, nós estamos falando sobre os tipos mais básicos de células que existem. Os procariontes são considerados a primeira fórmula de célula viva que existiu. Existiu há quanto tempo? Alguns acreditam que há cerca de 3,5 bilhões de anos, quando surgiram as primeiras bactérias. Mas quando nós falamos sobre procarióticos ou sobre procariontes, é legal nós entendermos o significado. Se você observar nesse mapa mental, na parte que está em verde, a única parte que está em verde que possui um desenho aí nesse mapa, vai ter escrito lá procariontes e logo embaixo vai vir escrito plasmídeos e do lado vai vir escrito no canto superior, vai vir escrito rudimentar. Aqui eu queria parar um pouquinho para explicar. Os procariontes são essa forma que é mais rudimental, mais antiga que existe quando nós falamos sobre as células. Porém, para entender o que são procariontes ou que são seres procarióticos, é muito simples. É só nós pegarmos a palavra procariontes e trazermos os termos que formam essa palavra. E nós vamos ter o pró, alguns colocam que é o antes, mas o correto seria mesmo o primeiro, o início. E o cário seriam células. Então as primeiras células ou antes das primeiras células seria um dos possíveis significados para procariontes. Possível significado porque trazendo tanto de línguas antigas, tanto latim quanto grego, nós estamos falando de uma língua que é uma língua polissêmica. Então uma palavra pode ter vários significados. Mas basicamente as células procarióticas são aquelas que não possuem o que nós poderíamos chamar de núcleo. Então, são as células sem um núcleo formado. Então, procariontes ou procarióticos são aqueles seres que não têm um núcleo formado em suas células. Quais são esses seres? Basicamente, são as bactérias, mas vocês vão ouvir também o termo chamado eles de plasmídeos. Observem agora o desenho que está lateralmente a esses procariontes, que são os eucariontes. Você vai observar que tem um desenho, ilustração, como se fosse um círculo, como se fosse uma bola, como você preferir. E dentro desse desenho vão ter algumas setinhas apontando e colocando, classificando quais são os elementos que as células eucariontes possuem. Mas o que eu queria destacar de início é novamente o termo. Assim como nos procariontes seriam aqueles que não possuem núcleos, os eucariontes seriam células. O eu seria que tem, ou seria o com, e o cário, como eu disse, seria o núcleo. Então é aquelas que possuem, são aquelas células que têm um núcleo. Quais são os grupos que fazem parte desses eucariontes? Todos os outros seres vivos, tanto fungos quanto alguns tipos de seres unicelulares, assim como os vários pluri- ou multicelulares que existem, animais, alguns tipos de vegetais e, entre outros, vão se classificar dentre os eucariontes. Quando nós falamos sobre
procariontes e eucariontes, muitas pessoas confundem, mas porque existem alguns elementos, existem alguns componentes que fazem parte tanto da estrutura dos procariontes quanto da estrutura dos eucariontes. Então, no restante dessa aula, nós vamos falar um pouco sobre o que tem em comum entre células procariontes, o que tem em comum entre células eucariontes, e vamos fechar falando sobre as diferenças. Continue observando nesse mapa mental o que você vai conseguir observar. Que tem uma estrutura, essa estrutura nós chamamos de membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela é comum tanto dos seres procariontes quanto dos seres eucariontes. Além disso, vai existir ribossomo, porém há uma diferença. Há um termo, há uma classificação de ribossomos 80S quando nós falamos dos seres eucariontes, e há uma classificação de ribossomos 70S quando nós falamos dos seres conhecidos como seres procariontes. Essa diferença de 70 para 80S é apenas falando sobre a velocidade em um sistema de centrifugação. Professor, o que é isso? Quando eles querem fazer uma análise de segmentação, tanto de células procariontes quanto de células eucariontes, eles usam um método de centrifugação, onde vai ser feita uma sedimentação, uma divisão dessas células, e aí vai ser possível observar em quanto tempo que cada uma delas sedimentou. 80S seria uma unidade de medida para falar das células eucariontes e 70S uma unidade de medida para falar das células conhecidas como procariontes. Ainda observando esse mapa mental, eu queria destacar um pouco mais quando nós falamos sobre as células eucariontes. Se você observar, por mais que as células mais antigas são as células procariontes, elas conseguem se multiplicar, se reproduzir mais fácil, elas possuem uma estrutura mais rudimentar. Porém, as células que ocupam o maior tempo de estudo dentro da citologia são as células eucariontes. Não é muito difícil de entender, porque se você observar nesse mapa mental, existem mais itens que compõem as células eucariontes do que itens que compõem as células procariontes. Como, por exemplo, vai aparecer um pontinho aí do lado para vocês de um elemento que chama, de um componente que chama mitocôndrias. As mitocôndrias, elas possuem um DNA e tem uma curiosidade. As mitocôndrias, o DNA mitocondrial, ele vem apenas da mãe. Os pais, eles não fornecem o DNA mitocondrial para os seus filhos. E para que servem essas mitocôndrias? Nas próximas aulas nós vamos falar um pouco mais, mas já adiantando, as mitocôndrias são a reserva energética das células. Então aí já temos mais uma diferença. Mas para fechar, falando que tem de comum, outra coisa que tem em comum entre as células procarióticas e as células eucarióticas é a presença do citoplasma. O citoplasma que é uma das principais estruturas englobadas dentro dessa membrana plasmática. Vamos falar agora das diferenças? Olhem para mim aqui na tela. Daqui a pouco nós voltamos para esse mapa mental, para a gente fechar a nossa aula de hoje. Quando nós falamos sobre diferenças e sobre questões que existem em comum, sobre semelhanças, existem semelhanças que são semelhanças mais clássicas, como essas que eu disse, a presença de membrana plasmática, citoplasma, ribossomo, mas as diferenças elas são bem mais fortes, bem maiores do que as semelhanças. E para falar sobre as diferenças, a gente precisa entender o objetivo. Como eu disse, quando nós falamos sobre células eucariontes, a maioria dos seres vivos existentes, eles possuem células que são células eucariontes. Essa evolução das células rudimentares procarióticas. E existem tantos seres que são unicelulares, assim como seres que são pluri ou multicelulares. Logo, só de ter essa gama de elementos, essa gama de indivíduos que fazem parte desse grupo, já é fácil de nós entendermos por que existem tantas diferenças. Olhem de novo para esse mapa que vai aparecer para vocês aí na tela. Se nós observarmos bem, nós vamos identificar algumas diferenças clássicas. Por exemplo, quando eu falo das células procarióticas, elas são bem menores do que as células conhecidas como células eucarióticas. Um dos motivos é porque elas são células mais antigas, mais rudimentares. Falando sobre outras diferenças, nós podemos encontrar ainda, como eu disse no início do próprio termo,
Procarióticas, aquelas que não possuem o núcleo formado. Eucarióticas já possuem o núcleo formado. Outra coisa que é uma diferença clássica e você pode observar que vai logo embaixo em vermelho, vão mostrar várias organelas. Essas organelas que são componentes principalmente das células conhecidas como células eucariontes, porque não existem organelas membranosas nas células procariontes, elas são várias. Então a presença do complexo de Golgi, a presença dos retículos endoplasmáticos, tanto liso quanto rugoso, que nós vamos aprender a diferença nas próximas aulas. No caso das células eucariontes, elas serem tanto de seres unicelulares quanto de seres pluri ou multicelulares, a presença de organelas existentes como ribossomos, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, mitocôndrias. No caso das células vegetais, o cloroplasto, e aí nós vamos lembrar da clorofila e da ação mais importante que existe nos vegetais, que é a fotossíntese, a existência dos centríolos, assim como a existência dos peroxomos. Tudo isso são diferenças entre as células procariontes e as células eucariontes. Para fechar a nossa aula, o que eu queria sintetizar? Não podemos falar sobre um nível de importância. Alguns alunos perguntam assim: professor, então as células procariontes, elas não são tão importantes quanto as células eucariontes, né? Já que as células eucariontes são mais complexas, são maiores, têm mais componentes, têm as organelas membranosas, coisas que não existem nas células conhecidas como células procariontes. Então as eucariontes são mais importantes? Não, porque é só você lembrar do início da nossa aula. As células procariontes, elas evoluíram e elas originaram as células que hoje são conhecidas como células eucariontes. E outra coisa importante, as células rudimentares, também conhecidas como células procariontes, elas conseguem se reproduzir, elas conseguem se multiplicar bem mais rápido do que as células conhecidas como eucariontes. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre componentes das células, abordando um pouco sobre as organelas e outros itens. Até lá!